Olá pessoal, vamos começar a nossa live convida. Vamos chegando aí, quem está chegando. Vamos lá, vamos lá. Esperando você, William, chegando. Quem mais está com a gente aí já? Vai ser um grande momento, muita expectativa. Esse convida com o Rafael Queiroz. Vai ser um tempo muito joia. Vamos lá, pessoal, esperando o Rafa chegar para a gente fazer esse trabalho. Boa noite, William, Amanda, Samuel. Vamos lá. Manda o pessoal aí que você conhece, manda um aviãozinho pro pessoal para poder convidar, porque vai ser uma noite muito especial, tenho certeza disso. Sônia, tia Sônia, que bom. Heloísa, sejam bem-vindos à nossa casa. Rafael, você chegou, Rafael, vou te chamar aí. Enio, meu sobrinho, somos todos Queiroz, isso aí. Muito jóia. Daqui a pouco eu não consigo mais ver o pessoal. Maria Paz, Alessandra Paz, Guilherme. Vamos lá. Rafael tá chegando aí. Emerson. Que bom que você já chegou, que bom que você está aí. Daqui a pouco a gente consegue conexão com o Rafael, já mandamos aqui para ele poder aceitar. O William Barroso, pastor William, Caio, Damares, muita gente legal aí. Ilana, pastor Ilana, Caio. Que bom, que bom. Fernanda. Vamos chegando porque a noite promete. Quem é? Cacá, Cacá. Pastor William. Muito jóia. Vamos lá. Chora o quê, Fernanda? Vigia, Fernanda. Escreva no comentário. Vamos lá, gente. Cadê você, Rafael? Já mandamos o convite para você. Cadê você? Aceita a gente. Mandar de novo, será? Não? Manda de novo para ele aí, vamos ver se ele vai. Aceita a gente aí, Rafa. Está aguardando você aceitar aí. Vamos chegando, gente. Que bom que você já está aí. Aí, vai chegar, vai chegar. Levanta um pouquinho para mim. Ah, tá cortando aqui. Fala, Rafa! Tudo bem? É levantar, não abaixar. Beleza? Tudo jóia e você? Tranquilo, graças a Deus. Que bom, que prazer poder receber você. A gente está nessa série do Convida e a ideia era trazer você na nossa casa, né? Mas como a gente não está podendo fazer isso, então nós estamos fazendo via online e tem muita gente aí já chegando, graças a Deus. E sempre foi uma vontade, Rafa, a gente conversar sobre tudo o que faz parte da sua história. E essa é uma grande oportunidade, eu penso, né? Que Deus está nos dando, da gente contar um pouquinho de tudo isso, da nossa história, da sua história e do pedacinho da minha história que tem a ver com isso, né? Sim, sem dúvida. Verdade, né? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. E dessa pandemia a gente está trancado em casa, né? Verdade. E devido a também, né? Sou do grupo de. Né? Aí tem essas questões também. Eu estou em casa. Entendi. Todo mundo guardadinho aí. E a sua esposa, tudo bem? Tudo jóia? Peraí que falhou um pouquinho a conexão. Sua esposa aí, tudo jóia com vocês? Família?
Não, a esposa também tá tudo bem. Ela tá aqui atrás, aqui, ajudando aqui. Não É, quer a minha aparecer também aquela tá. vez. Que bom, querido, uma alegria, tá? Muito legal mesmo a gente poder estar junto nessa noite e eu espero que Deus possa usar desse momento com autoridade e graça das nossas vidas, nós podemos ser ministrados pelo amor de Deus nessa noite. Esse é o nosso desejo. Tá joia? Amém. Vamos lá então. Conta um pouquinho da sua história pra gente, do início desse cara aí hoje um homem, mas que não nasceu desse tamanho, né? Nasceu pequenininho e conta um pouquinho dessa história pra gente aí, pra quem não te conhece, pra quem quer ouvir de você aí. Então, beleza, Paulo. Primeiramente é um prazer, né, estar aqui contigo, estar com as pessoas também que estão aí nos ouvindo. É um grande prazer poder falar daquilo que Deus fez, né, na minha vida e que tem feito. E eu acho que assim, antes da gente começar, eu só queria estar falando que assim, o que eu estiver falando aqui, eu quero que as pessoas não prestem atenção assim no Rafael, mas prestem atenção naquilo que Deus fez, né? Então, que as pessoas possam realmente estar vendo aquilo que Deus pode estar fazendo nas nossas vidas. Amém? Sim, amém. Bom, gente, eu nasci em 1987, tenho 32 anos. Assim que eu nasci, já logo no meu nascimento já tive algumas fraturas, né? Ainda sem entender ainda o motivo, o porquê daquilo que estava acontecendo. Os meus pais, né, também com muitas dúvidas e tudo mais. E nem os médicos estavam sabendo muito, né, o porquê daquilo, o que tinha acontecido e tudo mais. Os anos foram se passando e depois de algum tempo, interessante assim, o médico que estava fazendo acompanhamento na época com a minha mãe e tudo mais, ele estava desconfiando que era algo de maus tratos da minha mãe. Na época, quase que, por pouco, ele não fez uma denúncia para o conselho tutelar e tudo mais por causa desses maus tratos. Porque minha mãe aparecia direto lá, né? Comigo com o ombro deslocado, uma fratura no braço, alguma coisa assim, e simplesmente às vezes uma troca de fralda e tudo mais. Sim. E o mais interessante disso é que foi a estagiária desse médico que conversou com a minha mãe separado e falando de um hospital no Rio que tratava de crianças com doenças raras e tudo mais, e que ela não acreditava que minha mãe, né, poderia estar me machucando de propósito, algo do tipo, por causa de maus tratos. Né? Sim. Foi quando a minha mãe, então, foi para esse hospital, encaminhou, né, junto para esse hospital, para fazer os exames, né, para ver tudo mais, o porquê, né, daquilo e tudo mais. E foi quando a gente no Instituto Fernandes Figueira, lá no Rio, no aterro do Flamengo, que é um hospital referência até na América Latina, um hospital público, e fez, né, foram feitos vários exames e tudo mais, e foi constatado. Eu sou portador da osteogênese imperfeita, é uma doença bem rara, uma doença conhecida como ossos de vidro, né? E aos 4 anos de idade foi diagnosticado, né? Portador da osteogênese. Na época se conhecia, ainda se conhece muito pouco, mas na época se conhecia muito menos ainda. Então foi feita uma reunião com os meus pais e tudo mais, para explicar, né, daquilo que se tinha em relação a essa patologia. Sim. E meus pais, é claro, ficaram assustados, né? Porque assim, na época o pouco que sabia em relação a essa patologia era que, né, eu possivelmente não teria vida depois dos 18 anos. Sim. Né, e hoje, com a graça de Deus, hoje eu tenho 32. Glória a Deus. Muito grato por isso. E também seria uma possibilidade de eu ficar na cadeira de rodas. Sim. Então Paulo, assim, eu falo porque essa doença ela tem 4 níveis de gravidade. Sim. Né? O nível 1 é um nível mais brando, até o nível 4, que é o mais grave. Sim. E eu estou no nível 3. Sim. E eu poder hoje, assim, com a graça de Deus andando, falando, né, assim, visualmente, poder falar que eu sou normal e tudo mais, assim, eu agradeço muito a Deus porque dos nível 3 eu sou o único que anda. É Então, mesmo? assim,
É isso, exatamente. Então, são muitos motivos que a gente tem que agradecer muito a Deus por isso. Glória a Deus. Sim, sem dúvida. E, assim, quando a minha mãe e os meus pais, né? Quando minha mãe e meu pai teve essas notícias, né, e tudo mais, da gravidade que poderia ser, assim, eles ficaram assustados e não tem outro motivo, não tinha que ficar, Lógico. porque não tem como, né? Por vários motivos, né, Rafael? Algo um pouco desconhecido, uma novidade terrível, né? E filho, né? Sim, Quem que não fica, né? exatamente. Não tem como, né? É, Então, assim que teve, né, a notícia aí que os meus pais foram buscar mais, entender mais um pouco, e procurar, né, ver o que eles poderiam fazer, o que eles podiam fazer para ajudar, né, e tudo mais. sim. E eu sempre falo que, assim, eu tive algumas pessoas do ramo da medicina mesmo, que, assim, eu devo muito a agradecimento, sabe? Porque Deus coloca pessoas nas nossas vidas, no nosso caminho, Sim. pessoas que realmente vão nos auxiliar e que realmente vão nos conduzir, né? Uhum. É aquilo que eu falo, Deus não coloca ninguém assim no nosso caminho à toa, e nada é por acaso, tudo é Sim. providência, né? Então, eu sou muito grato a uma fisioterapeuta chamada Patrícia. Ela nos auxiliou muito, nos ajudou muito, e eu digo que não só na questão da fisioterapia, mas também no ramo até de psicologia. Ela soube Sim. lidar muito assim, com essas situações, porque era algo novo para ela também. E a fisioterapia foi, assim, na época, era algo que não se sabia se seria bom ou não, e hoje já é algo que Como eu fazer, mesmo, como fazer fisioterapia numa criança que quebra os ossos sim, a todo momento, né? Parece loucura, né? exatamente. E a fisioterapia hoje já é algo de auxílio para todos os portadores, né? Desde Sim. criança já se coloca. E algo também que Deus colocou na minha vida também, da minha família, foi a questão da natação. Porque a natação é um tipo de esporte que você pode praticar sem Aham. precisar de um impacto, né? Sim. Então, assim, você consegue fazer exercícios, né, e tudo mais, até de fortalecimento, sem precisar de um impacto. E na época eu fiz natação e hoje também a natação é um esporte que é altamente indicado para o portador de Alzheimer. Então, para Sim. você ver, Deus vai colocando e vai guiando as pessoas no nosso caminho, às vezes sem a gente saber que aquilo realmente vai ser bom. E quer dizer, na Sim. época a gente não tinha conhecimento e hoje é algo que realmente é aplicado, que realmente é muito bom. É Deus Deus ele vai fazendo, é Deus fazendo história onde não tem história, né? conduzindo. Deus Exatamente. construindo algo onde não existe. O nosso Deus é assim, né? Ele faz do nada, né? Ele constrói do nada. Verdade. Não, sem dúvida. E daí os anos foram se passando, e eu me lembro que assim, eu fui começar a andar com os meus 4 anos de idade. Até então eu não andava mais, ainda, né? Uhum. E minha mãe conta, né, que assim, eu tava numa reunião de família, né, e tudo mais, todo mundo conversando, e do nada eu comecei a engatear e me levantei e fui trocando os primeiros passos. E assim, grato a Deus porque é, foi o início, né? Porque a medicina na época falava que eu não iria andar. Sim. Então ali foi logo de início. Então assim, trabalhado na paciência, né? A gente tem que ter Sim. paciência também, porque às vezes a gente vive hoje numa época que tudo que a gente precisa e às vezes a gente quase que exige de Deus que a gente quer aquilo para agora, para aquele Verdade. momento, né? Porque a gente vive isso hoje. A É. gente vive numa era muito imediatista, então tudo a gente Sim. quer para agora, tudo a gente precisa para agora. E até mesmo essa questão de pandemia, né, Paulo? A gente tem aprendido isso também. Que a É. gente tem que ter paciência e esperar em Deus, que é tudo no momento dele, na hora dele. E vivendo a vida que você estava vivendo, Rafa, acaba que é uma comemoração a cada conquista, né? Você Sim, não, começa a sem dar dúvida. valor a pequenos movimentos, pequenas conquistas, o que a gente não faz hoje, né? Hoje É verdade. é tudo tão assim fugaz, tão rápido, tão fácil, né? As nossas Sim, crianças sim. hoje não sabem valorizar as conquistas, né? Que está muito fácil. Na verdade, Então eu imagino que vocês deviam. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a sua família, mas
Vocês deviam Sim, sim. comemorar cada conquista, né? Olha, levantou, olha, deu o primeiro passo, olha, pegou, olha, não quebrou hoje, glória a Deus. Não, cara, e assim, é engraçado que assim, a minha mãe, ela, de início, ela contava, né, os números de fraturas, né, e tudo Eu me mais. lembro. Aí depois de um certo tempo ela parou, né, porque assim, não aguento mais sofrer com isso, né, por causa de números, né, de ficar contando, né, porque realmente era complicado, né, não Desesperador, tem né? dúvida, não, com certeza. E até depois de um certo tempo, eu me lembro assim da minha fisioterapeuta, do meu ortopedista, o Dr. Gilson, eles, tipo assim, teve essa fratura, beleza, ó, já tem 6 meses, já tem 7 meses, ou já tem um ano que não tinha uma fratura, né? Então, assim, era aquela expectativa que gerava, né? É. Porque, assim, quando era muito pequeno, né, Paulo, assim, é difícil você virar para uma criança pequena e falar assim, não, você não pode jogar bola, porque eu sempre gostei de futebol, né? Eu acompanho, né, e tudo mais, mas Torce pro time não errado, pode. tudo bem. Então, assim, falar que não podia andar de bicicleta, né? Qual criança que nunca teve aquela bicicleta pequenininha, né, e tudo mais para aprender, que tinha o pai ali para ensinar. Então, Uhum. assim, só que eu falo que, assim, eu brinco que não é porque eu não pude andar de bicicleta, que eu não pude jogar bola, eu cresci sendo uma criança infeliz porque eu não pude ter certas coisas. Muito pelo contrário, entendeu? Eu tive os meus pais ali sempre me auxiliando e sempre explicando, mesmo desde pequeno. Porque Uhum. criança pequena também entende, e entende tudo Entende. direitinho. Não tem essa, né? É, Então, verdade. assim, eles sempre me explicaram muito bem tudo que estava acontecendo, nunca me esconderam nada em relação ao hospital, ao que os médicos diziam, entendeu? Então, eles sempre foram muito claros comigo. E, assim, não cresci uma criança infeliz por causa dessas coisas, né? Muito pelo contrário. Sua mãe acabou de Então, comentar aqui, ô Rafa, sua mãe acabou de comentar que foram 52 fraturas até onde ela contou. sim, Só para por poder aí. documentar o que você acabou de falar aí. Isso aí. Então, assim, o tempo foi passando, os anos foram se passando, né? E com a graça de Deus, assim, Deus sustentando e muito em tudo. E, assim, aos 13 anos de idade, mais ou menos, Paulo, eu sofri um acidente. Né? Sofri um acidente onde eu fui atropelado e tudo mais. E foi algo, assim, foi bem, né, forte essa questão, porque eu estava até então bem de saúde e tudo mais. E assim, eu não estava fazendo nada de errado, né? Eu estava na calçada, andando, né, na praça ali do Santo Agostinho, Aham. e uma bicicleta desceu de um morro, né, que é bem íngreme lá, e a menina perdeu a direção, perdeu o freio e me pegou de costas, né? Eu nem vi. Aí quando eu fui ver, eu já estava no chão. Então, assim, para uma criança, né, eu era pré-adolescente praticamente, acontecer isso foi, assim, foi um estrago, né? Sim. Porque a osteogênese, assim, só resumindo um pouquinho rápido, os ossos de vidro, eles são na faixa de 80% a 90% mais frágeis do que um osso comum. Então a Uau. possibilidade de fratura é absurdamente maior. E assim, Sim. um osso comum, eles sempre davam esse exemplo para as pessoas entenderem direitinho. O osso comum ele é como se fosse um cabo de uma vassoura. Ele é todo preenchido, tanto por dentro, por fora, tudo ok. Agora, a de um osteogênese é como se fosse uma casca de ovo. Ele é oco por dentro. Então, a Entendi. possibilidade da fratura, ela é absolutamente grande. Né? Então, assim, quando veio essa questão desse acidente, aí eu tive muitas fraturas, né? Porque foi uma pancada muito grande, o quadro da bicicleta da menina entortou, para você ter uma ideia assim, da pancada que foi. Então, Uau. aí foi quando eu tive algumas fraturas bem sérias, bem graves. Aí eu tive, no braço direito, eu tive 3 fraturas sequenciais, né, no Uhum. mesmo braço, e foram fraturas expostas, né, no mesmo osso, né. E eu tive também os ligamentos do joelho esquerdo. Eu rompi todos os ligamentos, né, que é Meu o ligamento Deus. posterior, inferior e os laterais. E o joelho ficou uma bola no dia que eu vi. Sim. E
E assim, e com a graça de Deus, eu me lembro de uma pessoa tá passando de carro naquele momento, parou, eu não conheço, não sei quem é, e foi uma pessoa que me ajudou naquele momento. Não tive mais contato com essa pessoa, nem depois, nem nada. Mas foi a pessoa que estava passando de carro na hora. Meu pai desceu de casa e ele desceu a pé, assim, meio ainda atordoado com a notícia, que não sabia o que tinha acontecido direito, Sim. né? E esse rapaz chegou, abriu o carro dele, ajudou meu pai, me colocou dentro do carro, né? E já me levou direto para o hospital. E eu me lembro até hoje, cara, que assim, ele passava pelos sinais vermelhos buzinando e tudo mais, passava quebra-mola e vamos que vamos na Senso pressa de mesmo, né? urgência lá em cima, né? Exatamente. E Que legal. assim, e como eu te falei, né? Eu tava falando, Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho quando a gente precisa. Quando a Sim. gente precisa realmente, Deus coloca. Né? E Deus colocou essa pessoa. E eu, por exemplo, não sei quem é. Né? Eu não sei se minha mãe, de repente, teve contato com ele, ou meu pai depois, e tudo mais. Mas ele colocou no carro ali, sem perguntar quem é, para que precisava, só me colocou e me levou no hospital de imediato. E na É. época eu já me tratava com o Dr. Gilson, né, que é o meu ortopedista. E assim que a gente chegou, já desesperado no hospital, ele já nem perguntou duas vezes. Ele já pegou, já pediu os enfermeiros para me colocarem numa maca, né, e tudo mais, e encaminhar lá para fazer a cirurgia e tudo mais. Né, assim, e ele fala comigo até hoje, que assim, foi um momento incrível, porque ele falou que a dor que eu devia estar sentindo não era para eu estar acordado naquele momento ali, falando com eles, né? É lógico assim, sentindo dor, mas ele falou que o nível da dor que eu devia estar sentindo já era para eu ter desmaiado, né? Então, Sim. assim, mas Deus, assim, tá sempre na frente, né, cara? Então, É. eu pude Ô, falar para Rafa, eles aquilo que eu estava sentindo. Mas, sim, eu me lembro de algumas passagens, né? Nós somos, para quem não sabe, o Rafael é meu primo, né? E a gente, eu sou. Você tem quantos anos que você falou? tenho 32. Então, eu sou 10 anos mais velho que você. Então, eu pude acompanhar um pouco de longe. Logo depois, eu me mudei para o Rio, né? Para a capital, mas Sim, né? eu me lembro de algumas passagens assim que eu ouvi as pessoas falarem, ouvi a minha mãe falar em casa de quão forte você era, né? De falar assim, poxa vida, como que o Rafael aguenta isso? Mas tem uma outra pessoa também que aguentou muita coisa, que foi sua mãe, né? Ah, Eu sem tenho dúvida, muita sem dúvida. admiração pela sua mãe, porque que mulher guerreira, né? Seu pai é Sem dúvida. forte porque é homem, é forte, tem que ser forte mesmo. Mas eu me lembro assim de passagens tremendas da sua mãe com você e andando, e médico, e fisioterapia, e Natal. Lembro você passando na rua indo para natação. Lembro assim, como um filme na minha cabeça. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância da família, né, do seu irmão, do Beto, né, dessa Sim, sim. importância do núcleo familiar para alguém que tem um diagnóstico, um prognóstico desse, né? Sim, Paulo. Não, com certeza, cara. É, A minha mãe, assim, eu não tenho como descrever, né, cara? Não tenho palavras para falar, porque era uma mulher guerreira mesmo, sempre foi. E hoje ela tá ainda sendo guerreira ainda com meu Sim. avô lá, com alguns problemas de saúde, tá minha mãe lá, É. entendeu? E, assim, eu estou muito grato pela vida dela, assim, Deus foi muito generoso comigo pela mãe que me deu, assim, não tenho palavras para agradecer. E não só minha mãe, como meu pai, por mais dificuldade que às vezes ele tinha de, tipo assim, de encarar algumas situações, porque ele tinha medo, porque é filho, né? É diferente. É lógico. E eu sou muito grato porque ele se desdobrava, ele corria atrás quando ele às vezes ele não tinha condição de me levar no Rio, ele corria atrás de vereador, de amigos e tudo mais e sempre conseguia, né? É, Então, assim, eu sou muito grato a Deus porque a família ela é essencial no momento desse, né, Paulo? é, Porque eu falo essencial em tudo, porque não só assim num socorro, numa situação dessa, mas assim também com um apoio na questão da fé também, sabe? sim, Porque a minha mãe ela me ensinou desde criança tudo que eu sei. Eu posso falar que assim tudo que eu sei em relação a Deus e tudo mais foi minha mãe que pôde me ensinar neste caminho, né? Para Então metade de Volta assim, Redonda. minha esposa tá brincando aqui que é pra metade de Volta Redonda, que minha mãe já deu aula pra muita gente na igreja, é. né? Então, assim, Sua, todo sua mundo mãe, chama de questão, né?
Sua mãe já deu aula, já ministrou até para os alunos da nossa escola aqui em Timóteo. Que a gente pegou os Aí. vídeos dela e passou aqui, né? Quer dizer, tá avançando aí, tá rompendo barreiras. É isso aí. Rompendo barreiras, isso aí, exatamente. Glória a Deus. Tá vendo? Então, assim, Tem a parte tem da uma família passagem é muito importante. Pode falar, desculpa. Não, cara, assim, a parte da família é essencial, né, Paulo? Assim, não tem assim como mensurar o quanto que a família foi importante para mim. Sabe, Paulo? Eu tô até que lembrando aqui, cara. Você estava falando a questão da natação, que às vezes me via e tudo mais. E eu tenho muitas outras lembranças também, sabe, Paulo? É, uma lembrança muito forte para mim. O, o seu falecido pai, Moacir, eu me lembro por muitas vezes dele, porque ele deixava o carro lá em casa, por muitas vezes ele parava, antes dele pegar o carro, ele ia, ele chegava até a porta, um pouco tímido, do jeito um pouco, né, tímido de ser. Aí, às vezes minha mãe estava na cozinha, né, cozinhando e tudo mais, eu estava às vezes sozinho ali, e acamado, às vezes ele chegava, ei, Rafael, tá tudo bem? Como é que você tá? E ele sempre se preocupava, sabe? Ele nunca entrou ali, lá em casa, cara, só para pegar o carro e sair. Sabe, naqueles momentos que eu tava passando por uma situação difícil, ele sempre chegava ali, ele sempre perguntava e tudo mais. E, assim, sempre tinha esse carinho muito grande, sabe? Sim. Então, assim, eu sempre fui muito grato a isso. Então, assim, a família ela é importante em tudo, sabe? Nesse apoio emocional. A tia Maura, né, quantas vezes ia lá em casa simplesmente para levar uns pacotes de biscoito, porque ela sabia que eu gostava de biscoito, sabe? Então são coisas assim, tão mínimas para muita gente, mas que pra gente que é família, para mim aquilo era algo, sabe, gigante, sabe? São pequenas atitudes que são gigantes pra gente. Eu tenho uma passagem com você, Rafael. Eu acho que você não vai lembrar disso, sua mãe deve lembrar. Não sei se você vai se Sim, lembrar, não era muito fácil para você. Mas eu já trabalhava no Rio e um dia, eu vou acabar chorando, não vai ter jeito. Culpa sua. Mas eu estava trabalhando, e eu trabalhava na Fiocruz. Eu trabalhava num sim, projeto na Fiocruz. E aí me veio você na mente várias vezes durante o dia, Rafael, e a gente não tinha tanto contato assim. E eu liguei para minha mãe e falei, mãe, como é que tá o Rafael? Ela falou, por quê, filho? Eu falei, porque eu tô pensando muito no Rafael. Aí ela falou assim, filho, Rafael tá no hospital, aí no Rio. Eu lembro que você fazia muitos assim, eu sei que a palavra que eu vou dizer não é a correta, mas alguns sim. experimentos, né? Testava algumas coisas, alguns remédios, e isso te trazia muito mal-estar, você ficava um tempo em recuperação, eu me lembro dessas passagens assim. Sim, sim, E aí verdade. acho que foi num desses dias, foi num desses momentos. Aí eu falei, mãe, Foi. descobre qual que é o hospital que ele tá, que eu vou lá. E aí ela falou assim, ela ligou para sua mãe, não sei o que ela fez, me ligou de volta e falou assim, o hospital chama Fernandes Figueira, fica num bairro chamado Flamengo. Eu não fazia nem ideia onde era. Só que o Fernandes Figueira tem um convênio com a Fiocruz, né? Na verdade é o hospital da Fiocruz. E eu tinha o crachá Isso da mesmo. Fiocruz, eu entrava na Fiocruz. E aí eu peguei o carro e fui. E entrei direto, podia entrar, né? Tinha esse acesso. E comecei a procurar você. Falei, onde que deve estar? Eu lembro que eu entrei numa ala de pediatria, é o que tem na minha memória, e era tudo envidraçado. Tinha muitos vidros assim, né? E aí eu fui olhando para as caminhas, para os berços e não achava você. E as crianças muito debilitadas, assim, eram crianças muito assim, dependentes de auxílio mesmo, médico. E no fundo, assim, no corredor, eu vi a sua mãe. E sua mãe veio correndo e falou assim: você é o anjo que eu orei pedindo a Deus hoje. Porque eu preciso que alguém ore pelo Rafael. Não sei se a tia Sônia vai lembrar disso. Mas eu tô falando Com isso. certeza ela lembra. Eu tô falando E ela disso já me falou várias vezes. Olha. eu tô falando disso como um privilégio que Deus me deu de viver isso. Sabe? Não tem nada além disso. Mas foi uma experiência muito forte de saber que o nosso espírito se comunica, que o Senhor, né, Deus pode nos mandar fazer isso ou aquilo em nome dele, para a glória dele. E foi uma passagem que eu nunca mais esqueci. Eu entrei no quarto, estava deitado na cama, eu acho que estava lendo alguma coisa, estava com uma revistinha na mão, a memória que me vem à mente, e nós oramos e pedimos a Deus que
intervisse ali, que você estava com muita dor, estava sentindo muita dor naqueles dias, e naquele momento específico, eu lembro que a sua mãe falou assim, o médico já fez de tudo, Paulinho, mas a dor não passa. E nós oramos ali, e Deus fez um negócio muito especial. Então eu queria contar isso, porque eu estava engasgado aqui. Sim, sim. O privilégio de poder participar da sua vida. Não, amém, cara. E eu sou muito grato mesmo, sabe, Paulinho? Por tudo mesmo, cara. Eu me lembro muito bem dessa situação. Foi uma medicação em teste que estava no Rio. Surgiu essa possibilidade, né, de um tratamento que estava ia ser feito um teste, né, aqui no Brasil. Uhum. Já tinha sido feito alguns testes na Argentina dessa medicação. Ela surgiu lá. E eles estavam recrutando alguns pacientes que estariam se disponibilizando, né, a gente está Uhum. fazendo. Só que existiam alguns riscos, né? E os médicos se reuniram com os meus pais e tudo mais, explicaram todos os riscos que poderiam acontecer. E eu lembro assim que naquele momento os médicos falaram que a decisão estava com os meus pais, né, de me liberar para estar fazendo essa medicação ou não. E Sim, eu me lembro muito bem da minha mãe ter me chamado no canto e perguntado para mim, porque ela queria saber a minha opinião, porque sim, ela acreditava em Deus, confiava em Deus, mas queria saber a minha opinião. sim, E eu aceitei, porque, cara, assim, se minha mãe, depois de tudo que ela fez e da fé que ela sempre teve, se ela acreditava, eu tinha que acreditar também, né? sim. E eu lembro que a gente aceitou e está fazendo essa medicação, mesmo em fase de teste e tudo mais. E, assim, de início eram aplicações de 3 em 3 meses. E Uhum. eu ficava numa UTI do hospital para tomar essa medicação e durante 3 dias. E de início, nas aplicações, foi tudo tranquilo, foi tudo bem. A última aplicação do tratamento, que foi a mais complexa. A última aplicação que foi feita, eu tive algumas reações, febre altíssima, eu tive Sim. uma convulsão em um dos dias da aplicação. E eu me lembro até com uma memória assim um pouco assustado, porque eu meio que desmaiei nessa convulsão, mas eu tenho a visão de ter visto o que aconteceu, porque os médicos jogaram baldes de gelo em cima de mim para abaixar a febre, porque a convulsão era Uau. por causa da febre. E tentando, né, de todos os recursos, fazer com que a febre abaixasse. Sim. E graças a Deus abaixou a febre. E foi essa aplicação que, assim, que eu senti muitas dores. E foi nessa aplicação justamente que você teve lá depois, orando com a gente. Porque os médicos ficaram muito assustados, porque, assim, já tinham visto algumas reações, mas não tão fortes como essa aplicação em específico que teve, né? Entendi. E, assim, graças a Deus. Eu falo que, assim, eu sou muito grato a Deus mesmo, porque eu posso estar contando essa história hoje muito bem, né, de saúde e tudo mais, e poder ter passado por tudo que eu passei e poder falar que é capaz, sim. Não me arrependo, sabe, dessa medicação que foi feita, que hoje é feita para todos os pacientes, Olha e que, só. graças a Deus, assim, essa medicação ela me auxiliou e me ajudou em muito, porque aumentou a densidade óssea, né? Então, assim, por mais riscos que eu pudesse ter passado, cara, eu sou muito grato a Deus, porque é, existem pessoas hoje que podem usufruir dessa medicação, né? E O eu preço, pude o participar. preço que você pagou, você Sim, está ministrando muitas vidas, né, Rafael? sim, não, Alguém sem tem que dúvida. pagar o preço, né? Como Jesus É, pagou o preço por nós, alguém tem que pagar o preço de alguma coisa, né? E sem eu dúvida, penso sem que dúvida. pessoas que pagam o preço são pessoas muito especiais, né? Amém, amém. Então, eu sou muito grato a Deus mesmo por tudo, sabe? Porque foi realmente essa medicação foi bem complexa mesmo, essa em específico, essa aplicação, a última. E foi justamente a última para glorificar Deus, porque passei por tudo, né? Glória a E Deus. grato muito a Deus. E até mesmo essa questão que você estava falando sobre sentir algumas dores, né, e tudo mais.
É algo também que a medicina ainda não explica até hoje, mas todos nós portadores de osteogênese, a gente de vez em quando, uma vez ou outra, a gente sente algumas dores nas articulações. Aham, E são dores que do nada aparecem e também do nada somem. entendi. E às vezes tomando algumas medicações também às vezes não resolve, né? Então assim, eu tive alguns anos sem sentir essas dores e uns meses atrás eu tive essa dor novamente, até aqui em casa com a Isabela, ela já conhece a história, né? Já tinha conversado bastante com ela. E assim, e normalmente essas dores às vezes aconteciam de madrugada. Na maioria das vezes sempre acontece de madrugada. Sim. Aí me levantei, tomei um remédio para dor e tudo, e a gente ora a Deus para passar, e graças a Deus chega uma hora que passa, né? Glória a Então a Deus. gente fica aliviado, mas eu não reclamo, Paulinho, sabe por quê? Isso me traz a memória de saber que assim, Deus está comigo, Eu sou um sabe? milagre. Porque eu sempre falo assim, sabe? Eu já tive alguns amigos que às vezes me chamavam para algumas ministrações, não, vamos lá, vai ter ministração de cura na igreja e tudo mais. Mas eu nunca fui muito aficionado por isso, Paulinho, porque eu sei que se Deus quiser, Ele vai me curar. E se não, Ele não vai me curar. E Ele não vai deixar de ser bom por isso, Glória a se Deus. Ele curar ou não. Porque eu posso ser aqui, sabe, uma manifestação de Deus na Terra. E eu sou muito grato por Ele por isso, sabe? Isso é em Eu tudo sei dá que graças, né, Rafa? Esse é de em fato tudo, em tudo dá graças, né? sem dúvida. Então, assim, eu não tenho o que reclamar, sabe? Literalmente. Sabe, Paulinho, antes de eu me casar com a Isabela, a gente conversava muito sobre, sabe, sobre a minha patologia, sobre o meu Uhum. problema. Ela brinca até hoje que ela se prepara muito para que se tiver que correr comigo, ela, né, conseguir ter habilidade, né, de pensar rápido e poder fazer alguma coisa. Aí eu brinco com ela porque, assim, quando a gente começou a conversar sobre casamento e tudo mais, aí eu sempre falava com ela que ela tinha muito essa preocupação. Eu falei, fica tranquila, porque se Deus colocou você no meu caminho e colocou nós dois aqui para casarmos e constituirmos família, é porque Ele sabe que você vai estar preparado. Verdade. Então, assim, nada acontece por acaso, É né? Nada é verdade. à toa. Então, Nosso Deus é um Deus que não junta pessoas, junta propósitos, né, Rafael? exatamente, Deus une propósito, sem dúvida. E em 2015, cara, a gente começou a namorar em 2015, no início de 2015, e no final desse ano de 2015, todo final de ano eles fazem um ajuntamento com os portadores lá no Rio, no Instituto Fernandes Sim. Figueira. É uma confraternização que eles fazem mesmo, sabe? Existe hoje uma ONG lá que cuida dos portadores e tudo mais. E eu perguntei se a Isabela queria ir comigo. Aí ela topou, eu falei, vamos lá então. Aí eu ainda brinquei com ela, falei, ó, se prepara, porque a gente vê muita coisa, né? E eu lembro que assim, a gente chegou lá, a gente, né, se confraternizou com todos lá. A Fátima, que está à frente da ONG lá, veio conversar com a gente também, conversou com a Isabela. A Fátima até teve no nosso casamento também, ela veio lá do Rio para estar com a gente no nosso casamento. E a Isabela saiu de lá um pouco em choque, porque assim, ela falava comigo que assim, eu conhecia de ouvir falar, de você falar que os portadores tinham, né, que eram cadeirantes e tudo mais, mas ver é um pouco chocante. E então assim, a É gente vê muito o quanto que fora da Deus nossa realidade, né, Rafa? é, A gente vive sim, um mundo onde a gente padronizou a vida, né? As pessoas têm é que ser verdade. de um jeito, têm que se vestir de um jeito, têm que fazer de um jeito, têm que falar de um jeito. E aí, quando a gente dá de encontro a uma realidade onde as pessoas não são porque não podem, né? Porque não é dada essa possibilidade, humanamente falando, a gente se choca, né? Não é uma Sim, sim. situação. Eu penso que a gente está mal acostumado a ponto da gente não conseguir ver a realidade das coisas, né? Realidades que são muito fortes. A gente olha para a gente, porque está ao nosso redor, mas o que realmente acontece, a gente está meio que alheio, né? Sim, Paulinho. E é aquilo, né, cara? Eu sempre falo isso, às vezes a gente reclama de coisas tão pequenas nas nossas vidas. Eu Sim, falo até de mim mesmo.
mesmo depois de ter passado por tudo que eu passei, às vezes a gente, por coisas do cotidiano, a gente passa às vezes por umas situações tão bobas, e que às vezes quando a gente está num ambiente assim, que a gente vê outras pessoas, né, em situações bem mais complexas, a gente fala, cara, eu não posso reclamar de nada, de absolutamente nada. Então, a gente aprende muito com essas coisas, sabe? É E, verdade. Paulinho, só voltando um pouquinho, quando eu estava falando a respeito do acidente, assim que eu fui para o hospital, né, e tudo mais, a gente chegou a consultar com um outro ortopedista também na época. Eu não vou citar nomes porque, né, a gente tem que ser ético também, mas alguns médicos chegaram a falar que assim, que devido à gravidade do meu joelho, né, quando eu sofri o acidente lá que fui atropelado, que assim, devido à minha patologia, à minha deficiência e aquilo que aconteceu com o meu joelho, que provavelmente eu não poderia andar novamente. Então, assim, e ele simplesmente ele não se preparou para dar uma comunicação como essa, sabe? Ele simplesmente virou para mim, para minha mãe e falou, assim, como se fosse algo mais natural possível, Sim, né? E assim, aquilo chocou muito a gente, porque mais uma vez recebi essa notícia, porque minha mãe recebeu isso lá quando descobriu a doença. E aham, graças a Deus eu andei. Aí vem agora de novo, né? Mais uma palavra dessa. aham, Mas eu me lembro até hoje, Paulinho, sabe? Eu tenho um carinho muito especial pela fisioterapeuta que eu tive e eu tenho contato com ela até hoje, sabe? aham, Ela e o ortopedista e tudo mais, que foram pessoas assim, muito especiais. E eu me lembro que assim que eu tive essa notícia, eu saí do consultório do ortopedista e fui direto para fisioterapia porque eu tinha sessão de fisioterapia naquele horário. aham. E eu cheguei chorando lá, né, depois de ter ouvido aquilo que eu ouvi. E ela virou para mim e ela falou, Rafael, você lutou até aqui, você acredita em Deus, você confia em Deus, não é momento de desistir. Então, por isso que eu falo que assim, a fisioterapeuta a Patrícia, que foi a minha fisioterapeuta, ela não foi só uma fisioterapeuta. Ela foi bem Sim. mais que isso, sabe? Muito mais mesmo. Então, assim, a partir Glória a daquele Deus pela vida momento, dela, né? sem dúvida, sem dúvida. E a partir daquele momento eu comecei, eu falei, não, não posso mesmo, não posso me entregar. Como assim? Né? Eu E cheguei até aqui, ela né? falou, Desci Rafael, tantas barreiras, cheguei até aqui, como que eu vou me entregar agora? Pode uma bicicletinha. Não posso. não pode. Então, foi quando assim, eu fiquei durante uns meses na cadeira de rodas, né? Porque devido à gravidade no joelho, eu não podia nem usar muleta, porque eu também tive a fratura exposta no braço, então não tinha como usar Sim. muleta, porque Uhum. era o braço direito e a perna esquerda. Então eu tive que ficar na cadeira de rodas. E sempre orando muito a Deus, sabe, Paulinho? E eu me lembro que, assim, na época, minha mãe falou que não precisava que não tinha como eu ir para a escola, por exemplo, para estudar. Os professores iam até a minha casa, sabe? Os alunos. Eu lembro, cara, que eu recebi uma vez um envelope com várias cartas dos amigos da escola e tal, desejando boa recuperação para mim, sabe? Um carinho muito grande da escola, em tudo, sabe? Eu sou muito grato à escola que eu estudei, no Radiane, lá no bairro. Tenho um carinho imenso pela diretora até hoje, por tudo que eles fizeram, sabe, por mim, Sim, porque eles se adaptaram ao meu problema, sabe? sim. Assim, a escola abraçou, né, uma pessoa que tinha dificuldades, que tinha que ter uma atenção e um cuidado um pouco maior. A escola deu todo apoio, sabe? Me deu bolsa de estudo para eu poder ir para lá, nunca questionou nada, sabe? E sempre esteve ali, do meu lado, apoiando e ajudando sempre, sabe? Então, Meu eu sou muito Deus. grato a Deus por tudo. Rafa, E, sim, é porque senão a gente não vai conseguir terminar. Essa história é muito linda. A gente vai ter que marcar umas 3 lives aí. Mas fala um pouquinho fala um pouquinho de como que você está hoje, o que que Deus fez, eu sei que Deus está fazendo até hoje, porque eu sei que você já se envolveu com teatro, com missão na rua, e aí você tem uma profissão que você mesmo vai falar, você é casado, você tem sua casa. Fala um pouquinho, quem que é o Rafael hoje? Fala pra gente aí. beleza. Bom, Bolinha, cara, eu sou muito grato a Deus, sabe, por tudo mesmo que ele fez por mim.
Hoje eu sou fotógrafo, né? Em 2011, me encontrei com a fotografia como uma porta aberta, porque assim, eu sempre gostei muito de fotografar. Minha mãe mesmo sabia que, às vezes, quando era criança, pegava a câmera escondida, eu acabava com o filme inteirinho fazendo fotos aleatórias. E sempre gostei muito, assim, né? E alguns amigos sempre falavam, pô, Rafael, faz um curso, procura fazer alguma coisa e tal. Aí resolvi. Aí, tipo assim, eu tava passando na rua, peguei um panfleto de um curso, de uma loja, e resolvi. Eu falei, vou fazer esse curso. Quem sabe, né? Aí fui, me inscrevi, fiz o curso de fotografia e tudo mais. E me apaixonei, assim, por completo, né, cara? Porque aí foi um encontro, assim, sobrenatural, que eu posso falar. E as coisas foram acontecendo, sabe? Porque era um hobby, né, na minha vida. Eu comecei a fotografar por hobby mesmo, fiz esse curso por hobby. E as coisas foram acontecendo e Deus foi abrindo as portas, né, cara? Então, e assim, de uma maneira sobrenatural mesmo que eu posso falar. Sabe o que eu acho, Hoje pai? Eu vou te trabalhar... interromper um minutinho, que eu acho que tem algo de Deus pra gente. A palavra de Deus fala que se os nossos olhos forem bons, tudo é bom, né? Nosso corpo todo é bom. E o fotógrafo tem muito isso, né? O fotógrafo, ele expressa o seu olhar, né? Ele joga para fora para que todos possam ver o que ele está enxergando, a forma que ele está enxergando. Eu acho que é muito você isso, porque você precisou desenvolver esse olho bom, né? Para dentro, para você, para as situações. E hoje a fotografia, ela torna-se uma expressão daquilo que você enxerga, né? Eu penso que é muito Sim, isso. não, com certeza. E também falando um pouco também do teatro, né, Paulinho? Eu sempre gostei muito de teatro. Tem minha mãe, né, pô, em casa, que gosta de contar histórias e tudo mais. E eu sempre fui muito envolvido na igreja em relação ao teatro, sempre gostei demais, muito mesmo. E contar só uma história rapidinho, prometo que vou ser rápido. Mas eu sempre fui muito envolvido em questão de teatro na igreja e tudo mais. No ano de 2014, eu quis promover um teatro na rua em comemoração ao meu aniversário. Então, eu chamei meus amigos e falei, não, o presente para mim vai ser todos estarmos no local lá específico, no evangelismo, né? E a gente iria para a rua para evangelizar e tudo na data do meu aniversário. Isso em 2014. Aí, por incrível que possa parecer, na semana do meu aniversário, eu tive dengue. Aí fiquei em casa, fiquei ruim pra caramba, não conseguia realmente, assim, fazer nada, assim, porque realmente derrubou. E eu Aham. avisei meus amigos que eu não ia poder estar, né, no sábado lá. Isso foi na sexta-feira. Eu falei, galera, não vou poder estar sábado no evangelismo, tô muito ruim, tô de cama e tal. Só que eu esqueci de avisar um amigo. Aí, olha só pra você ver, um amigo. E esse um amigo, ele tinha chamado outras pessoas para estar lá. E eles foram pra lá nesse dia. E chegando lá, aí no sábado de manhã que eu lembrei dele e mandei uma mensagem para ele. Ele falou, Rafael, eu já tô aqui, já tô com uma galera aqui. Já era. Mas fica tranquilo, tá tudo bem. A gente vai fazer evangelismo assim mesmo. Eu falei, Uau. não, amém, glória a Deus. E, cara, sabe quem que encabeçou esse evangelismo junto com esse amigo meu? A Ah, Isabela, que hoje é minha uau. esposa. E Não tem esquecimento noção, bom. né? Cara, tem noção daquilo que Deus faz, sabe? Então, assim, é aquilo que eu falo. Quando a gente fala que Deus une propósito, realmente une propósito. Que a Isabela sempre trabalhou com teatro na igreja e tudo mais. E a gente se conheceu no ensaio de teatro. Sim. Então, assim, realmente Deus faz isso. E a gente foi se conhecer em 2015, né? Logo depois. Pouca Sim. coisa depois. Né? Então, assim, quando a gente fala que Deus une propósito, realmente une propósito. Hoje somos casados, amamos teatro, amamos fotografia, porque a Isabela também trabalha como fotógrafa comigo, porque Sim. ela também tinha um sonho de ser fotógrafa, e ela achava que assim, o sonho de ser fotógrafa era um sonho tão distante, tão longe. Né? Uhum. E depois que a gente se conheceu, comecei a carregar ela para os eventos, se apaixonou, fez cursos também e tudo mais. E assim, e pra glória de Deus, sabe, Paulinho? Então, assim, Deus vai abençoando em tudo, sabe? Assim que a gente tomou a decisão de ficarmos noivos e tudo mais, a Isabela tinha preocupação assim, pô, mas a gente vai ficar noivo, a gente não tem nada ainda, a gente não tem casa, a gente não tem nem as coisas para
né, para poder pensar em casar. Eu falei, fica tranquila, porque quando Deus coloca, porque se a gente está orando por isso e Deus tem mostrado, Deus vai fazer. E foi assim, foi algo incrível, sabe, Paulinho? Porque eu fui promovido no trabalho na época, a Isabela também, e as coisas começaram a acontecer, sabe? A gente começou a correr atrás da questão de apartamento e tudo mais. E a gente foi atrás, né? Procurou saber como é que funcionava, orando sempre muito, sabe? E às vezes a gente olhava, tipo, assim, pô, comprar um apartamento, nossa, mas é algo que parece que está tão longe, tão distante, né? Assim, e a gente orou, sabe? Oramos muito. E Deus foi fazendo as coisas acontecerem, sabe? E graças a Deus, sou muito grato, porque foi uma conquista que a gente teve junto e uma conquista muito grande no nosso apartamento. E antes da gente casar. Então, assim, glórias a Deus, sabe? E Deus vai, assim, abençoando infinitamente, assim, em tudo, sabe? Alguns padrinhos chegaram até a gente. Você mesmo, né, Paulinho? Nos abençoou pra caramba com a gente aqui, né, no nosso casamento. Então, assim, a gente é muito feliz as pessoas, sabe? É muito grato às pessoas. E até algumas pessoas que, assim, sabe, que não eram padrinhos, nos abençoaram, assim, com coisas tão grandes, sabe? E sem a gente pedir nada, sabe? Então, assim, somos muito gratos a Deus porque a gente não precisou de pedir nada, sabe? E com a graça de Deus, Paulo, eu sou muito grato a Deus porque eu posso falar hoje que a gente casou e fomos para o nosso apartamento. E eu vou te falar que a única coisa que eu tive que comprar, que a gente teve que comprar do nosso bolso, foi uma mesinha. E com a graça de Deus, cara, a gente pôde ter tudo, sabe? Então, assim, Deus faz assim, Rafa. cara, A minha quer dizer, experiência, sabe? a minha experiência de casamento é muito igual, cara, muito igual. Deus, ele, porque ele une propósitos, né? Então ele está no propósito, né? Se as pessoas soubessem o que é ter a vida entregue na mão de Jesus, para ele cuidar de tudo, e como é que essa vida é extraordinária, é fantástica, é cheia de adrenalina, as pessoas não pensavam em outra coisa, né? Sabe, Paulinho? Assim, sabe que a gente às vezes eu tinha o seguinte pensamento, sabe? Quando eu comecei a correr atrás das coisas do casamento, porque assim, caramba, Deus já fez tanto para mim, sabe? Eu fui para uma cadeira de rodas, Deus me tirou da cadeira de rodas, sabe? Tá bom, né? Tipo, ele já fez muito. Todo louco A já, gente tem né? uma mente às vezes tão pequena, né? E que às vezes a gente imagina, né? Tipo assim, não, Deus já fez muito, né? Não vai fazer mais. E ele vem com a graça, né? Sobre maneira, né? A gente se esquece que os sonhos deles são muito maiores, né? Muito mais do que você possa sonhar ou imaginar são os planos que tem sobre a tua vida, né? É o que a palavra de Deus diz. Né? Não, com certeza. Até mesmo assim, questão dentro da fotografia ainda, Paulinho, eu só queria assim pedir a sua autorização para contar rapidinho algo que aconteceu na fotografia que mexeu muito com a minha vida. Sim. E que tem a ver com a sua vida também. Você vai fazer eu chorar de novo, mas tudo bem, vai lá. Sabe, Paulinho? Foi na bodas, né, dos seus pais. Os seus pais estiveram lá em casa, conversaram com a gente, comigo, e eles falaram que quando eles se casaram, eles tinham um grande sonho de ter as fotos do casamento, e eles não puderam ter. Aí eu falei, não, é comigo. Essa é minha responsabilidade, eu quero ir lá. E eu quero ter o prazer de fazer isso, sabe? E eu lembro que na época da boda, tipo assim, cada um dos parentes ajudou com uma coisinha, o Lucas esteve lá tocando e tal, eu lá fotografando, quer dizer, a família toda unida, sabe? Cada um fazendo uma coisa. E depois eles estiveram lá em casa agradecendo, porque aquilo que eles não tiveram no casamento deles, eles puderam ter ali, na bodas. E, cara, e eu sei que foi semanas antes dele partir. E, assim, eu sou muito grato a Deus, cara, sabe, por essa experiência. E essa experiência, Paulinho, eu pude passar para algumas pessoas, porque eu tive em São Paulo no curso de fotografia, onde eu conheci pessoas de um escalão de fotografia, assim, sabe, melhores do Brasil e tudo mais. E eu pude compartilhar essa história, sabe? E eles se sentiram muito tocados,
Sim. E eu tenho certeza que Deus, ele faz isso, sabe? Porque quando eu tive conversando com ele sobre histórias emocionantes, a primeira história que me veio foi essa. E eu pude falar de Deus também, sabe? Então, são coisas que a gente passa na nossa vida, que a gente vivencia nas nossas vidas, que é uma oportunidade de a gente falar de Deus para as pessoas que não conhecem a Deus. Então, sou Tudo. muito grato a Deus, tá, Paulinho? Assim, por essa experiência e por outras experiências. Sim. Porque, cara, Deus é sobrenatural. Deus é fera, né, cara? Deus é fera demais. É tudo tão de Deus, né, Rafa? Essa experiência da Bodas foi um negócio assim tão impressionante, tão celestial, tão sobrenatural. E você fazer parte disso foi, assim, muito de Deus, né? A palavra é essa. E a gente sente Deus nisso tudo, né? A minha grande alegria na vida é saber que Deus está no controle de tudo, que Ele governa sobre tudo, que a gente pode fazer o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, mas Ele é o governante de tudo. E que se a gente entregar a nossa vida a Ele, Ele vai guiar ela muito melhor do que a gente. E a gente vai ter emoções como essa que a gente está tendo agora. Né? Porque o que nos une, Rafa, não é o sangue que corre na nossa veia. O que nos une é o Espírito de Deus, né? É o sangue de Jesus. O que nos une é a certeza de que a gente tem uma ligação não só natural, não só humana, mas espiritual. E família é isso, né? A gente deveria viver isso muito intensamente. E eu sou muito grato, cara, muito grato mesmo pela tua vida, muito grato pela sua disponibilidade, por você ter aceito esse convite, assim, de estar com a gente, assim, nossa, que noite memorável, que noite especial. E a gente tem mais uns 2 ou 3 minutinhos, se você quiser deixar um recadinho aí antes de a gente terminar, fica à vontade aí. Beleza. Ô, Paulinho, agradecer muito, sabe? A Deus pela oportunidade. Agradecer a você por ter aberto essa oportunidade também de estarmos conversando e falando um pouquinho. E aprendendo também um pouco, né, nessa época de pandemia, porque a gente também tem que agradecer, cara, porque eu falo que é um momento ruim, porém, até nos momentos ruins a gente tem coisas valorosas que a gente aprende, né? E é uma oportunidade da gente estar falando. É uma oportunidade de a gente estar usando a internet também para estar falando para as outras pessoas, né? Sim. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, a vocês aí. E agradecer, né, a minha família, a nossa família, né, Paulinho? Agradecer, sou muito grato a Deus pela família que eu tenho, sabe, por todo o apoio que eu sempre tive. E agradecer também as pessoas que estão assistindo, pessoas que se disponibilizaram, né, do seu tempo para poder assistir, né, esse bate-papo nosso. Agradecer todas essas mensagens aí que a gente vê que tá passando aí, e principalmente da nossa família, né, Paulinho? Que, caramba, não tenho gratidão para falar, sabe? O quanto sou grato mesmo pela família que nós temos. É verdade, muito especial. Que bom, Rafa, que joia. Dá um abraço da Isabela. A pastora Carla tá aqui também. Vem cá, Carla, põe a sua carinha aqui, ó. Minha amada está aqui do lado, aqui, acompanhando tudo. Cadê a Isabela? Mostra a Isabela pra gente Olá, também. Não quer aparecer, não? Não quer aparecer, Paulinho. Já até correu aqui. Não tem problema, não, a gente entende. Mas, querido, um abração. Tem uma galera aqui da comunicação da igreja com a gente trabalhando, porque queria ouvir você, porque queria ouvir a sua história. Tá todo mundo assim, o cara daquela cara, igual essa que eu tô agora, né? Porque Deus é muito, muito fera, né? Muito lindo. E aí eu queria dizer para você que está aí nos assistindo, aproveitando aqui a presença do Rafa ainda, semana que vem, na quinta-feira que vem, no Convida, nós vamos estar com o Alessandro. O Alessandro é um chefe de cozinha aqui de Ipatinga, né? Dono do Dom, um grande amigo nosso. E ele vai estar contando a experiência de vida dele. E é fantástico, Rafael. São pessoas de momentos muito, de profissões muito distintas, né? Um chefe de cozinha e um fotógrafo. Mas, assim, Deus faz coisas tremendas com qualquer um que se deixar fazer, né? Então, o Alessandro vai estar com a gente aqui na quinta-feira que vem, às 22 horas, nesse quadro Convida. E amanhã, você que está aí na live, você precisa curtir a minha página, seguir a minha página, seguir a página do Rafael. Somos todos Queiroz. Somos Queiroz Fotografia.
Somos Queiroz Fotografia, isso. E aí você vai concorrer ao sorteio de 2 livros amanhã na nossa live das 16 horas. Então, se você estiver nos vendo e quiser, a arte já está no meu Instagram lá, marca todo mundo,